Cumprimento a todos com a paz de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. O canal Joel Levi está apresentando Momento EBD, no qual estamos comentando as lições bíblicas editadas pela CPD. Nós estamos terminando o primeiro trimestre de 2026, cujo tema é a Santíssima Trindade, o Deus único revelado em 3 pessoas. Chegamos na última lição, que é a lição 13, que tem por título A Trindade Santa e a Igreja de Cristo. E o textual diz assim: portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Mateus capítulo 28, versículo 19. E a verdade prática: a redenção da igreja é uma obra conjunta da Trindade. O Pai elege, o Filho redime e o Espírito santifica, sustentando a fé e a missão da igreja no mundo. E a leitura bíblica em classe está em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 11 ao versículo 13, e depois 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, versículo 3. Nós não vamos estar lendo para poder ganhar tempo. Vamos para a introdução. A Trindade é uma doutrina fundamental da fé cristã e também a base da existência da missão da igreja. Ela revela o agir cooperativo do Pai, do Filho e do Espírito de forma harmoniosa na criação, redenção, santificação e na comunhão da igreja. Essa lição visa mostrar como a Trindade sustenta, guia e envia a igreja para o cumprimento do seu papel no mundo. Compreender essa verdade fortalece nossa identidade como povo de Deus. E a palavra-chave é Trindade. A Igreja de Cristo não é uma instituição meramente humana, mas ela é uma realidade espiritual gerada no coração do próprio Deus. Sua origem, identidade e missão estão firmemente alicerçados na revelação da Trindade Santa, o Pai, Filho e o Espírito Santo, e que atua de forma harmoniosa, inseparável na formação na vida da igreja, revelando que a comunidade dos salvos é um fruto do eterno propósito divino. O Pai planejou a igreja antes da fundação do mundo, escolhendo em amor, e o Filho edificou por meio de sua obra redentora na cruz do Calvário. E o Espírito Santo vivifica, capacita e conduz em sua missão no mundo. Assim a igreja nasce na vontade do Pai e é comprada pelo sangue do Filho e sustentada pelo poder do Espírito. Vamos para o primeiro tópico: a Trindade e o plano redentor. E o primeiro subtópico: efeito segundo a presciência do Pai. Deus elegeu a igreja desde a eternidade, conforme tem Efésios 1:4. Esse plano precede a nossa existência, pois fomos eleitos segundo a presciência de Deus Pai. O termo presciência, do grego prognóstico, significa conhecer de antemão. E aqui aponta para o conhecimento prévio de Deus, que sabe de todas as coisas antes de elas acontecerem. Assim, Deus elegeu de antemão aqueles que ele soube que iria crer e perseverar em Cristo. Interessante. A Escritura afirma que a eleição da igreja é uma iniciativa soberana de Deus, estabelecida antes da fundação do mundo. Isso significa que o plano redentor não surgiu como uma resposta tardia da queda humana, mas fez parte do propósito eterno de Deus. A eleição revela o amor gracioso do Pai, que em sua soberania decidiu formar um povo para si em Cristo, não baseado em méritos humanos, mas em sua vontade santa e perfeita. O apóstolo Pedro
declara que somos eleitos segundo a presciência de Deus Pai. O termo grego, conforme já foi lido, que é prognóstico, presciência no caso, indica mais do que simples previsão de eventos futuros, que envolve um conhecimento relacional, intencional, e aqui Deus conhece de antemão todas as coisas, inclusive as decisões humanas, sem que isso anule a responsabilidade do homem. E aqui a sua presciência está ligada à sua onisciência e ao seu propósito eterno. No segundo subtópico, redimidos pelo sangue de Cristo. A igreja é um resultado direto da obra redentora do Filho. Nela os crentes são chamados por Deus e reconhecidos como eleitos segundo a presciência de Deus. A expressão do sangue de Jesus Cristo. Nesse enunciado temos a atuação do Pai que elege e do Filho que redime com o seu sangue. A frase aspersão do sangue remete ao ritual do Antigo Testamento, em que o sangue do sacrifício estabelecia uma aliança e a aspersão concedia benefício aos adoradores. Do mesmo modo, Cristo estabelece uma nova aliança com seu próprio sangue para a remissão dos pecados. Ele amou a igreja voluntariamente e morreu por ela e no lugar dela. Esse ato é substitutivo, único e definitivo e eficaz, cujo efeito reconcilia o homem com Deus e purifica o pecador. A igreja existe porque Cristo morreu e ressuscitou. Ela não é fruto de uma organização humana, mas do sacrifício vicário do Filho de Deus. Pedro afirma que os crentes são alcançados pela aspersão do sangue de Jesus Cristo, destacando que a redenção é exclusivamente resultado da obra do Filho. Sem a cruz não haveria igreja, salvação, nem comunhão restaurada com Deus. O significado bíblico, aspersão do sangue, aqui nós vemos que a expressão remete diretamente ao Antigo Testamento, especialmente ao rito da ratificação da aliança no Sinai. Está lá em Êxodo 24, 8. Naquele contexto, o sangue aspergido simbolizava purificação, consagração e cumprimento com aliança. Um compromisso com a aliança, melhor dizendo. No Novo Testamento, essa figura encontra seu pleno cumprimento em Cristo, cujo sangue inaugura a nova aliança superior e definitiva. A nova aliança, selada pelo sangue de Cristo, diferente do sacrifício antigo, que era repetitivo e provisório, o sacrifício de Cristo é único e perfeito e eterno. Seu sangue não cobre apenas temporariamente o pecado, mas remove, garantindo a redenção plena e definitiva. Assim, a nova aliança não se baseia em mérito humano, mas no sacrifício suficiente do Cordeiro de Deus. E o terceiro subtópico, santificados pelo Espírito Santo. A obra do Espírito é igualmente indispensável à identidade da Igreja de Cristo. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito. Aí a expressão do sangue de Jesus Cristo. O conjunto desse versículo revela a cooperação trinitária na salvação. O Pai elege, o Filho redime e o Espírito santifica. O termo santificação, do grego agiamós, indica separado do pecado e consagração ao serviço do reino. Sem a ação do Espírito, a igreja não passa de uma instituição humana. É o Espírito que vivifica e purifica e conduz em conformidade com Cristo. A santificação do crente não é uma obra isolada, mas parte integrante do plano redentor da Trindade. Em 1 Pedro 1:2, o apóstolo apresenta uma ordem teológica clara. O Pai elege, o Filho redime e o Espírito santifica. Então, essa cooperação revela que a salvação é plenamente divina em sua origem, execução e aplicação. O Espírito Santo é quem aplica de forma eficaz no crente os benefícios de
eleição do Pai e da redenção realizada pelo Filho. Assim, a santificação, aqui nós vemos que no termo grego, que agiamós, refere-se à ideia de separação e consagração. Santificar não é apenas afastar do pecado, mas dedicar inteiramente à obra de Deus. Santificar não é apenas afastar do pecado, mas dedicar inteiramente a Deus, em todo sentido. Então, portanto, a santificação envolve uma mudança de posição. O crente é separado para Deus da prática. O crente passa a viver de modo santo. Assim, a igreja não pertence mais ao sistema do mundo, mas é consagrada ao serviço do reino de Deus. A santificação não é produzida pelo esforço humano, mas pela ação contínua do Espírito Santo na vida do crente. É ele quem convence o pecado, conduz ao arrependimento e renova a mente conforme o caráter do cristão, a imagem de Cristo. Sem essa atuação divina, não há transformação genuína, apenas moralismo religioso. Chegamos no segundo tópico, a igreja e a comunhão com a Trindade. E primeiro subtópico, a comunhão com o Pai. O amor demonstrado por Deus tornou possível nosso relacionamento com Ele. Acerca disso ensina a Escritura, conservar a vós mesmo no amor de Deus. Judas 1, versículo 21. O verbo conservar, aqui está dizendo no grego que é prilachati, ressalta a urgência e significa manter, preservar, guardar e permanecer. A Escritura demonstra os crentes a zelar pelo amor que Deus tem por nós. O amor que temos por Ele é o amor que devemos aos irmãos. Estar no amor de Deus implica caminhar na sua vontade e guardar os seus mandamentos. Permanecer neste amor denota a verdadeira comunhão que se manifesta em uma vida de temor ao Senhor. O amor de Deus é, portanto, a fonte e sustento da comunhão com o Pai e da perseverança da vida cristã. A comunhão da igreja com o Pai é a origem do amor divino. Deus não apenas convida o ser humano à comunhão, mas toma a iniciativa em restaurar o relacionamento rompido pelo pecado. E João 3,16 revela que esse amor é sacrificial, redentor e abrangente. Portanto, a comunhão não nasce do mérito humano, mas da graça do Pai que nos atrai para si. Jesus ensinou que a comunhão com o Pai se manifesta na obediência. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. João 14, 21. Permanecer no amor de Deus significa alinhar a vida à sua vontade. E a obediência não é um fardo, mas a resposta natural de quem vive em comunhão com o Pai. Segundo subtópico, comunhão com o Filho. João revela que é por meio de Cristo que temos acesso ao Pai. A verdade é a vida. Do mesmo modo, Judas exorta os salvos a manter a esperança gerada pela misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Assim, a vida eterna não é apenas uma realidade futura, pois estar em Cristo hoje é requisito essencial para essa dádiva. Desse modo, é impossível possuir vida eterna sem ter comunhão com Cristo. A comunhão da igreja com o Filho fundamenta-se na verdade de que Jesus é o único e suficiente mediador entre Deus e os homens. Ao declarar, eu sou o caminho, a verdade e a vida, Cristo afirma que o acesso ao Pai não ocorre por mérito humano, prática religiosa ou obras, mas exclusivamente por meio dele. Portanto, toda verdadeira comunhão com Deus passa necessariamente por um relacionamento vivo e pessoal com o Filho. A comunhão com Cristo é a vida eterna presente. Aqui, a Escritura ensina que a vida eterna não se limita a uma promessa futura, mas é uma realidade espiritual presente para aqueles que estão em Cristo. Estar em comunhão com o Filho significa participar da sua vida
receber sua graça e experimentar desde agora os efeitos da salvação. Assim a vida eterna começa no momento em que o crente se une a Cristo pela fé. Chegamos agora ao terceiro subtópico, a comunhão com o Espírito. A comunhão com o Espírito é um aspecto vital para a fé cristã. Judas adverte os crentes a serem edificados sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. O versículo evidencia que a vida espiritual genuína não é possível sem a ação constante do Espírito. A oração no Espírito não se resume à palavra, mas expressa a intimidade ativa e dependente da direção divina. O Espírito é quem promove a unidade do corpo de Cristo. A comunhão com Ele nos insere na dimensão espiritual onde há reconciliação, perdão e cooperação. Assim, a verdadeira unidade cristã não ocorre por meio das celebrações, mas é preservada pelo Espírito, quanto os crentes vivem em comunhão, em amor sacrificial. A Escritura ensina que a vida cristã é autêntica, é essencialmente espiritual e depende da atuação contínua do Espírito Santo. Judas exorta os crentes a se edificarem sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Aqui indicando que o crescimento espiritual não ocorre de modo automático, mas em cooperação com o Espírito. Viver no Espírito significa permitir que Ele governe pensamentos, atitudes e decisões. Orar no Espírito é uma intimidade da dependência de Deus. A oração no Espírito vai além das fórmulas ou discursos religiosos. Trata-se de uma comunhão viva em que o crente se coloca sensível à direção divina. Segundo Romanos 8, 26, versículo 27, o Espírito auxilia na fraqueza humana, intercedendo conforme a vontade de Deus. Assim, orar no Espírito é reconhecer nossa limitação e depender da ação sobrenatural dele para alinhar nossa oração ao próprio Pai. A comunhão com o Espírito não é apenas individual, mas comunitária. É Ele quem promove e preserva a unidade do corpo de Cristo, onde o Espírito governa a reconciliação, perdão, cooperação e edificação mútua. A unidade da cristã não é fruto de estratégia humana, mas do agir do Espírito nos corações. Glória a Deus. Chegamos agora ao terceiro tópico. A igreja é enviada pela Trindade. O primeiro subtópico, a missão dada pelo Pai. A Trindade age de forma cooperativa no envio da igreja ao mundo. A missão é uma extensão da comunhão trinitária para alcançar a humanidade com o Evangelho. A origem está no coração do Pai, cujo desejo é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Desde o Antigo Testamento, vemos Deus chamando e enviando seu povo para ser luz entre as nações. No Novo Testamento, esse chamado ganha novo vigor por meio da igreja, instrumento do Pai para proclamar sua graça. A missão não é uma ideia tardia, mas um plano eterno do Pai. O envio do Filho é o ápice desse propósito e a igreja é chamada a participar dessa missão como corpo de Cristo no mundo. A missão da igreja nasce na iniciativa soberana de Deus. Conforme já foi falado anteriormente, a Escritura afirma que o desejo do Pai é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Isso revela que a missão não é um projeto humano nem estratégia eclesiástica, mas é a expressão do amor redentor do Pai pela humanidade. Antes mesmo da existência da igreja, o Pai já havia estabelecido o propósito de alcançar o mundo com a sua graça. A missão, como continuidade do plano eterno de Deus, aqui desde o Antigo Testamento, o Pai chamou um povo para representar sua luz entre as nações. E Israel, no caso aqui, conforme está em Isaías 49, versículo 6,
Israel foi separado não apenas para receber o privilégio, mas para testemunhar o caráter e a salvação de Deus ao mundo. No Novo Testamento, esse chamado é ampliado e confiado à igreja, que se torna instrumento visível do plano eterno do Pai para a reconciliação da humanidade. Chegamos agora no segundo subtópico: o Filho comissiona seus discípulos. O Filho, enviado pelo Pai, agora envia a sua igreja. Após a sua ressurreição, Cristo ordenou, portanto, ir e ensinar em todas as nações, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. A tarefa da grande comissão é uma ordenança proclamadora e um mandato educacional. É a responsabilidade da igreja evangelizar e ensinar a palavra de Deus. Essa ordenança é uma expressão da graça salvadora, levando a mensagem do reino a todas as pessoas e batizando-a em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo é realizado na autoridade do nome de Jesus, mas a forma batismal é trinitária, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é apenas uma liturgia, mas também uma confissão pública da fé na obra redentora da Trindade. Jesus, o Filho enviado pelo Pai para cumprir a obra da redenção, torna-se também aquele que envia a igreja ao mundo após a ressurreição. Ele afirma com autoridade: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Mateus 28, 18. E essa autoridade fundamenta a grande comissão e confirma que a missão da igreja procede diretamente do senhorio de Cristo. A grande comissão, como mandato permanece até o dia de hoje. A ordem ir não é apenas um convite, mas um imperativo missionário. A igreja é chamada a ir alcançar e anunciar o evangelho a todas as nações, sem distinção, e a missão não é temporária, nem restrita aos apóstolos, mas um mandato contínuo que se estende a toda a igreja ao longo da história. Chegamos agora no terceiro subtópico: o Espírito capacita e envia. A missão da igreja não pode ser realizada sem a capacitação do Espírito. Ele é quem dá poder e ousadia para testemunhar de Cristo. Em Atos, vemos o Espírito separando e enviando missionários para o serviço cristão. Ele não apenas acompanha, mas orienta e dirige a tarefa evangelizadora da igreja. É o Espírito quem concede dons espirituais para o exercício eficaz do ministério. A missão da igreja não sustenta em recurso humano, mas o poder concedido pelo Espírito Santo, Jesus ordenou que os discípulos guardassem o revestimento do alto antes de iniciar a obra missionária, deixando claro que a eficácia do testemunho cristão depende da capacitação espiritual. Sem o Espírito, a missão se torna um esforço humano. Com ele, transforma-se em obra divina. E o Espírito concede o poder e ousadia para testemunhar. Em Atos, capítulo 1, versículo 8, Jesus afirma que o Espírito Santo capacita os discípulos com poder para serem suas testemunhas. E esse poder não se limita a sinais, mas inclui coragem, sabedoria e a finalidade para anunciar o Evangelho em contexto adverso. A ousadia apostólica registrada em Atos demonstra que o Espírito fortalece a igreja para proclamar a Cristo mesmo diante da perseguição. Chegamos agora para o final, vamos estar na conclusão. A Trindade está presente em toda a história da salvação, desde a nossa eleição, formação, santificação e envio. Por isso, como instituição trinitária, a igreja é chamada a cumprir o seu papel no mundo com poder e fidelidade. E essa igreja vive e persevera e cumpre sua missão mediante a comunhão com Deus triuno, e essa doutrina não é abstrata, mas
prática, viva e transformadora. Ao longo desta lição, compreendemos que a Igreja de Cristo nasce, vive e cumpre sua missão a partir da ação soberana e harmoniosa de Deus triuno. O Pai planejou a redenção desde a eternidade. Elegeu um povo para si e enviou ao mundo, com um propósito claro. O Filho realizou a obra redentora na cruz e constituiu a Igreja como seu corpo e comissionou a fazer discípulos entre as nações. O Espírito, por sua vez, aplica a salvação, santifica a Igreja, preserva a sua unidade e capacita com poder os dons para o cumprimento da missão. Fica evidente que a Igreja não é uma instituição meramente humana, mas uma comunidade espiritual gerada, sustentada e enviada pela Trindade. Sua identidade está firmada na comunhão com o Pai e no relacionamento vivo com o Filho e na dependência contínua do Espírito Santo, onde essa comunhão é preservada e a Igreja permanece viva, unida e fiel ao Evangelho. Chegamos no final. Deus abençoe a todos que ficaram até aqui comigo e já encerramos esse primeiro trimestre e, se Deus assim permitir, estaremos falando sobre a primeira lição do segundo trimestre de 2026. Fiquem todos na paz de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém.